Bom dia, meus queridos irmãos em todo o Brasil, também em qualquer outro país que estiver assistindo o meu vídeo, né? Um ótimo dia para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, peço a você que dê um joinha para mim aí, né? Para o YouTube divulgar mais meu trabalho. Você que ainda não é inscrito no meu canal, para dar essa forcinha para mim. E, meu irmão, você que é testemunha de Jeová, tiver um pouquinho desanimado aí na seita, né? Porque tá querendo fazer algumas perguntas aí, mas não pode fazer, né? Porque aí tudo é proibido, né? Faça para mim, pergunta para mim aqui, tá bom? Pergunta para mim aqui que a gente vai ter um papo legal aqui. E você que também já foi testemunha de Jeová, saiu de lá há muitos anos, né? E nem lembra mais de testemunha de Jeová, mas a lembra de Jesus, a lembra da palavra de Deus, e gostaria de falar sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. Fala comigo também aqui, tá? Vai ser um prazer muito grande conversar com você. E você, meu irmão, passou por uma seita, né? Teve uma decepção muito grande, né? Porque seita, né? Sempre decepciona a gente, né? Porque seita é coisa de homens. Só Cristo que não decepciona a gente, né? Porque Cristo não. Cristo é só alegria. Cristo não decepciona a gente, não. Então, você passou por uma seita, teve uma decepção e quer relatar o que aconteceu com você, né? Para ajudar outros, para evitar que outros passem pelo mesmo que você passou. Mas você talvez é um pouco tímido, né, para fazer um vídeo. Faça um áudio aí e manda para mim, tá bom? Eu faço um vídeo aqui contando a sua história. O meu telefone é 99151-5617, o DDD é o 037, das Minas Gerais. Uai, sou que trem bom danado. Eu queria mandar um abração para um querido irmão que tem assistido os meus vídeos, né? Feito comentários, né? Tá sempre aí comentando os meus vídeos, né? Ô, meu irmão, é o irmão Cristiano Oliveira. Eu não sei de qual cidade que ele é, mas só sei que ele, sei que ele mora aqui do lado esquerdo. É um irmão maravilhoso. Tá sempre comentando aqui no meu canal. E eu fico muito feliz de ter você aqui, me apoiando aqui, né? Te agradeço muito por isso, viu, meu irmão? Continue fazendo isso e eu sempre vou agradecer, né? Sempre vou agradecer esse apoio tão maravilhoso que você dá ao meu canal. Muito obrigado, meu irmão. Meus irmãos, as testemunhas de Jeová sempre pregam heresias em cima de heresias. Bom, outro dia agora, um senhor, testemunha de Jeová, fez um comentário no meu canal afirmando para mim que Jesus era testemunha de Jeová. Sim, afirmou para mim que Jesus era testemunha de Jeová. E até usou um texto para tentar provar que Jesus era testemunha de Jeová. Ele usou o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 e 5. Para tentar provar para mim que Jesus era testemunha de Jeová. O texto diz assim, veja o que o texto diz. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Bom, esse é o texto que ele usou para provar para mim que Jesus é testemunha de Jeová. Foi testemunha de Jeová. Bom, aqui diz que Jesus a testemunha fiel. Mas aqui não diz que Jesus é testemunha de Jeová, não. Jesus a testemunha fiel. Agora, o contexto aqui, em Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 e 2, vai mostrar de que Jesus era testemunha. Tem nada de testemunha de Jeová. Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 e 2, vai mostrar de que Jesus era testemunha. Então veja, o texto aqui do contexto diz assim, revelação de Jesus Cristo que Deus lhes deu
para mostrar aos seus servos as coisas que breve deve acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu e tudo que ouviu. Viram? Então, aqui mostrou que Jesus era testemunha das coisas que Deus estava revelando. Não é testemunha de Jeová, não. Jesus não andava pregando de casa em casa, não. Jesus não tem nada a ver com testemunha de Jeová, não. Jesus era testemunha das coisas que Deus estava revelando. Veja, meus irmãos, Jesus era testemunha das coisas que Deus estava revelando a João por meio de um anjo, e que Jesus era testemunha de que aquelas coisas ocorreriam em breve, assim como Deus quisesse que acontecesse. Jesus era testemunha de que as coisas que Deus estava revelando a João não ia falhar, que as coisas que Deus estava revelando ao seu servo João ocorreriam em breve, quando Deus quisesse que acontecesse. Mas aí as testemunhas de Jeová vão falar assim: mas esse cara que está falando aí é um apóstata. Isso aí nós não podemos acreditar nele, não. Nós temos que acreditar no corpo governante. O corpo governante é enviado de Deus. O corpo governante é porta-voz de Deus. Nós temos que acreditar no corpo governante. Que corpo governante, coisa nenhuma. Eu vou mostrar para vocês aqui que nada disso aí que o corpo governante fala, que Jesus foi testemunha de Jeová, nada disso se sustenta. Eu vou mostrar para vocês aqui que as coisas são tudo o contrário do que o corpo governante diz. O corpo governante diz que Jesus foi testemunha de Jeová. E eu vou mostrar que é o contrário. Vamos supor que o nome de Deus seja Jeová. Supor, porque a gente sabe que não é. O nome de Deus nunca foi Jeová. Vamos supor que o nome de Deus seja Jeová. Suponhamos que Jeová seja o nome de Deus. Então, em vez de Jesus ser testemunha de Jeová, a Bíblia diz que é Jeová que foi testemunha de Jesus. Você sabia disso? Você sabia que a Bíblia diz o contrário do corpo governante? O corpo governante e as testemunhas de Jeová dizem que Jesus foi testemunha de Jeová. Mas a Bíblia diz que, se é que o nome de Deus é Jeová, como eles dizem, é Jeová que foi testemunha de Jesus. Você sabia disso? Eu vou provar isso para vocês com A e mais B, usando a palavra de Deus. Não é usando suposições, conforme o corpo governante faz, não. Analisa comigo no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 37. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 37. Aqui Jesus disse assim, palavras do próprio Jesus, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 37. Jesus diz: o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Viram? Não é o contrário do que as testemunhas de Jeová dizem? Agora vamos analisar outro texto, também do apóstolo João. Só que esse está na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 9. O apóstolo João diz assim, se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. O testemunho que Deus dá acerca do seu Filho.
Agora, deixa eu perguntar, quem é testemunho de quem aqui? Se é que o nome de Deus fosse Jeová mesmo, é Jesus que é testemunha de Jeová ou Jeová que é testemunha de Jesus? Quem é testemunha de quem aqui nessa história aqui? Me responda, por favor, aí, meus irmãos testemunha de Jeová. É Jesus que é testemunha de Jeová ou Jeová que é testemunha de Jesus? Agora, eu quero bater um papinho aqui com as testemunhas de Jeová. Testemunha de Jeová, vamos conversar um pouquinho aqui. Vocês dizem que Jesus era testemunha de Jeová e que Jesus pregava de casa em casa. Vocês falam isso. O senhor Thompson Vieira falou isso para mim ontem nos comentários aqui. Então quer dizer que Jesus levava revista, levava livros, levava brochuras, né? Jesus levava essas coisas aí nas casas das pessoas. Jesus e os discípulos, né? Jesus levava essas publicações aí nas casas, porque as testemunhas de Jeová levam. Se Jesus foi testemunha de Jeová, então quer dizer que Jesus levava essas publicações aí de casa em casa. Porque as testemunhas de Jeová, se elas não vender revista e livros, elas não são testemunhas de Jeová. Porque são as testemunhas, são as revistas, as brochuras e os livros é que faz a obra das testemunhas de Jeová. Não é verdade? Então veja, meus irmãos. Então, se Jesus e os apóstolos ali, os discípulos, tinha que carregar essas publicações ali nas casas, né? E a situação de Jesus ficava complicada. Porque veja, as publicações, veja, as escritas nos dias de Jesus eram feitas. As escritas nos dias de Jesus eram feitas em pergaminhos, papiros, peles de animais, tabuinhas de argilas e pedras. Agora, já pensaram ali, naquele tempo, para escrever, para os escritores bíblicos, escrever um texto bíblico, às vezes era preciso da pele de um animal de grande porte. Para escrever um texto bíblico, era preciso a pele de um animal de grande porte. Agora, já pensaram quantas peles de animais que Jesus tinha que carregar ali, né? Jesus e os apóstolos tinham que carregar ali para formar uma revista Sentinela, para formar uma revista Despertai, um livro, né? Um livro de estudo desses livros que eles vendem aí de porta em porta. Já pensaram? Já pensaram que enrascada que as testemunhas de Jeová se meteram, né? Dizendo que Jesus e os discípulos pregavam de casa em casa, que Jesus e os discípulos eram testemunhas de Jeová. Olha, já pensaram se eles fossem levar ali uma publicação que foi escrita numa pedra? Enquanto descansa, carrega pedra. Isso aí cumpre aquele ditado que as pessoas têm atualmente. Enquanto descansa, carrega pedra. Enquanto eles estavam descansando, eles estavam carregando pedras. Porque eles tinham que carregar pedras, porque naquele tempo muitas escritas eram escritas nas pedras. Já pensaram, meus irmãos? Então, já pensaram que história, que confusão que as testemunhas de Jeová se meteram, dizendo que os discípulos pregavam de casa em casa, e que os discípulos eram testemunha de Jeová, e que Jesus era testemunha de Jeová? Que tremenda confusão que eles se meteram. Então eles tinham que carregar um monte de pele de ovelhas, porque as escritas eram na pele de ovelhas, pele de cabritos, pele de outros animais, um monte de pergaminhos, um monte de papiros, né? Porque eles iam ajuntando os papiros ali, né? Formando ali um, como é que fala? Formando um quadrado e escreviam naquele quadrado. Escreviam em pedras, escreviam em tabuinha de argilas, né? Quantas tabuinhas de argilas que Jesus e os discípulos tinham que carregar, porque eles tinham que carregar, eles tinham que levar, né? Ali
as revistas, né, para pregar para aquele pessoal ali. Então veja, meus irmãos, que confusão que esse pessoal se meteram, né? Então, meus irmãos, essa história das testemunhas de Jeová, de que Jesus e os discípulos foram testemunhas de Jeová, pregavam de casa em casa, isso aí é uma tremenda de uma fantasia. Isso aí é um marketing para fazer com que as pessoas acreditam nisso aí e a seita deles cresçam, né? Porque as seitas, o objetivo das seitas é crescer. Essas seitas religiosas, elas não têm compromisso com a verdade, não. Elas não têm compromisso com a palavra de Deus. Eles têm compromisso com o crescimento. É com o crescimento físico deles. Eles querem crescer fisicamente. É isso que eles querem. Então, para isso, eles inventam essas histórias mirabolantes, né? Que Jesus foi testemunha de Jeová, os apóstolos eram testemunha de Jeová, Jesus pregava de casa em casa, né? Jesus e os apóstolos pregavam de casa em casa. Mas se Jesus e os apóstolos pregavam de casa em casa, conforme eu mostrei aqui, fica um pouco difícil, porque eles não tinham as publicações para levar, assim como as testemunhas de Jeová têm. Porque, veja, as publicações, veja, as escritas naquele tempo eram feitas em pedras, tabuinha de argilas, pele de animais, pergaminhos, né, papiros. Então, o que é que Jesus e os apóstolos iam levar de casa em casa, né, para pregar para aquele povo, né? Então, veja, para outras pessoas, essa história das testemunhas de Jeová, de que Jesus foi testemunha de Jeová, para outras pessoas que não têm conhecimento, pode até funcionar. Mas para mim não funciona, não. Para mim, para outras pessoas, como muitos outros irmãos que têm conhecimento bíblico, né, isso não funciona. Não tem o menor fundamento, tá bom? Então, muito obrigado por vocês assistir o meu vídeo, né? E Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada irmão que está aí apoiando o meu vídeo. Embora eu não possa falar o nome de todos, mas que Deus abençoe a cada um de vocês.